Boa noite, com um pouco de atraso, como tu, Ju, como sempre. Vamos iniciar a live A Política do Psicanalista, da Pós ao Divã, com o queridíssimo Antônio Quiné, que vai falar sobre o seu livro. É um convidado, tenho novidades para contar para vocês. Ô, Analia, o pessoal tá entrando. A Analia acabou de me mandar uma mensagem sobre a live. Olá, Cristina Royer, boa noite. Desculpem o atraso, pessoal. Eu vou enviar aqui o convite para o Quiné. Estou aqui enviando o convite para o Quiné. Aqui, Quiné, enviando o convite. Quiné pode entrar. Pessoal, opa! Ah, meu querido! Oi, boa noite. Deixa eu contar uma novidade pro pessoal, uma novidade, na verdade uma lembrança, né? O Quiné era para ter estado aqui numa peça de teatro chamada James Joyce, o Retrato do Artista, tudo programado, teatro para 1.000 pessoas, organizado, teatro, né, reservado, começamos a divulgação, estourou a pandemia e aí nada foi possível, né? O Quiné é professor convidado após em psicanálise do Hospital Santa Catarina de Blumenau e na ocasião eu vinha dar aula, né, e já ia realizar a peça, mas enfim, essa pandemia complicou tudo, né? Quiné, durante a pandemia, tu produziu horrores, né, rapaz? Acompanhei um pouco as tuas lives sobre o atendimento online, e eu acho que tu foi um dos pioneiros ali no início, sim, né, em começar a discutir o tema, que é um tema muito novo, foi muito ousado, e a tua ousadia, ela é muito, me parece importante, diante da frase do Lacan, de que um psicanalista precisa estar à altura da subjetividade do seu tempo, né? Nesse meio tempo, tu lançou 2 livros sobre atendimento online. Aliás, antes disso, tu já tinha lançado o livro sobre o teatro, né? Lembra? Claro, o inconsciente teatral. O inconsciente teatral, depois tu lançou A Política do Psicanalista, da Pós ao Divã, e depois sobre o atendimento online, certo? Sim. A discussão de hoje é sobre a política de psicanalista. Eu começo com uma pergunta, Quiné. No livro, tá, tu desenvolve, a partir da teoria do Lacan, uma política específica para o psicanalista, não como cidadão, tá, mas a partir do que a teoria ensina, tá? Eu estou aqui pegando uma discussão bem assim para apresentar o livro para quem está assistindo. O que seria, então, a política do psicanalista? Bom, primeiro queria agradecer o convite, muito amável, né? Tínhamos tantos planos, né? E que, na verdade, né, a pandemia nos impediu, nos retardou, né? Então eu queria realmente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com o meu livro, né? E o projeto gráfico, ele é um projeto completamente conceitual. Eu queria começar daqui, né? Porque isso daqui é uma janela. É uma janela, e nessa pintura abstrata, que é da Sônia Borges, uma colega que é pintora psicanalista, eu vi uma cidade. Eu vi uma cidade, e isso daqui é a janela do consultório do psicanalista, de onde ele vê a polis. Isso para mostrar que a polis está dentro do consultório do psicanalista, né? Assim como o divã é uma janela para a polis, aqui a polis comparece no divã. Então, é essa ideia, né,
que a política do psicanalista, né, eu uso inclusive o termo política a partir de Heidegger, né, que é o psicanalista na polis, da onde vem o homem, é um ser político, né, desde Aristóteles, né? Mas o psicanalista na polis é aquele que está na polis, ou seja, que eu considero a polis como a cidade dos discursos, como definidos por Lacan, pelos laços sociais. Ele está na polis para sustentar o discurso do analista. Então, a sua política, ela é totalmente vinculada à própria psicanálise. Ou seja, é a presença do psicanalista na polis. Então, o que eu sigo nesse livro, nos seus mais de 20 capítulos, curtos e bastante densos, na verdade, numa linguagem mais assim, fácil, né? Não me acusam, né? Ou me elogiam de ser didático, né? E eu sou mesmo didático, né? Na verdade, eu levo as últimas consequências, ou não sei se últimas, as penúltimas consequências, as coisas que Lacan nos aponta da psicanálise, da política, do laço social, né, do próprio inconsciente, para extrair algumas políticas da psicanálise. Eu posso falar um pouco sobre elas. Mas, então, a política do psicanalista é a prática do psicanalista sustentando a psicanálise na polis. Neste momento, agora, nós estamos exercendo a política do psicanalista, a meu ver. Porque nós estamos nessa polis global e nós estamos falando de psicanálise na polis, então isto é a política do psicanalista. E o que eu sigo é, assim, com essa imagem, né, com essa representação gráfica, de um lado está o consultório, do outro lado está a polis, e um está completamente em conexão com o outro, é uma conexão, na verdade, mediana, onde não tem nem dentro nem fora. E que é exatamente aquilo que Lacan fala no final da proposição sobre o psicanalista, de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista na escola, que a psicanálise em intenção tem nada a ver com o que a gente chama de intenção, é um conceito da lógica, que significa a definição mesmo do conceito. A psicanálise em intenção, que Lacan chama, é a própria psicanálise. É o que nós fazemos com o analisante, né, no divã, né, ou no virtual, mas é a psicanálise enquanto é a definição. A psicanálise em intenção, quer dizer, aquela que se pratica no divã, está em conexão com a psicanálise em extensão. O que é extensão? É a extensão de um conceito. Existe o conceito de caneca. Mas, então, eu vou aplicar o conceito de caneca a esta caneca. Então, isto eu estou aplicando a caneca em extensão. Então, a psicanálise em extensão é aquela que opera fora do divã e que você pode levar a psicanálise para outros lugares, para fora do divã, como na polis. E, então, o que Lacan diz? Que não há uma descontinuidade entre a psicanálise em intenção e a psicanálise em extensão. E é isso que eu tento demonstrar no meu livro, que a ética, a teoria, os matemas da psicanálise que orientam o tratamento psicanalítico é a mesma que orienta a prática do psicanalista na polis. E aí eu extraio bastante consequências, como você, Michele, falou muito bem, não se trata da política partidária, não se trata de uma política de Estado, né? Mas a política do psicanalista que ele extrai da própria psicanálise, né? E a partir daí eu vou desenvolver vários pontos, né? Alguns talvez um pouco mais complexos, mas eu desenvolvo suficientemente para que se possa acompanhar, né? Que eu vou desenvolver 3 eixos principais.
a partir da obra de Lacan, com Freud. Uma é o que Lacan desenvolve no final dos anos 50, no texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, né? Que é a tática da interpretação, a estratégia do manejo da transferência e a política da falta a ser. Então, a primeira política da falta a ser. O que significa isso? Significa não só que no tratamento, primeiro, não existe o ser, o sujeito é apenas representado por um significante, ele não tem ser, nós não trabalhamos com o conceito nem de ser, nem para o sujeito, nem para o outro. Então, a psicanálise não é uma ontologia. Nós trabalhamos com o sujeito como vazio, o sujeito identificado com a falta. Ele é falta de ser, falta a ser. E, por outro lado, há também o outro que falta, que é barrado, é a castração, né? A castração do outro. Então é isso que a política, que a primeira política que Lacan fala é da falta a ser. Isso você joga, né, na questão do social, né, é muito importante você saber que as pessoas não são o que elas dizem que são, porque a gente não acredita no ser, mas que elas estão representando um lugar, um semblante, dentro de um laço social, e que não tem aquele ser. E, por outro lado, o outro, o grande outro, que seria tanto, por exemplo, na psicologia das massas, o lugar ocupado pelo líder, né? Como Freud diz, no lugar do ideal do eu, né? Do pai. Como, né? O lugar do padre, ou o lugar de Deus, é furado, não existe. Né? Não há... o outro é furado, não tem Deus, não tem líder, não tem líder, não. Tem líder, mas aquele líder é furado, não tem Messias, não tem... Né? Então, só isso é uma primeira... Sim, isso é uma primeira consequência básica de uma da primeira política que se pode extrair da psicanálise. Não, mas só um adendo, eu acho lindíssimo isso que tu está trazendo, porque, na verdade, tu está retomando a lógica freudiana, sim, de que o homem não é o senhor da sua casa, né? Justamente, quer dizer, que o que o sujeito fala trata-se de uma outra lógica. Acho importantíssimo isso que tu traz. Pode seguir. Exatamente, ou seja, que é essa lógica que vai orientar a política, e que encontramos desde Freud, né? Exatamente, o descentramento do sujeito, né? As três revoluções, né, que Freud é o terceiro, né, de descentramento do sujeito, né, aponta, né, que Lacan vai desenvolver como a falta, né, a falta. E que a falta que nos move, também a falta, isso você leva à conclusão que não tem ideal, né, são os ideais que vão tentar fingir que a falta não existe, ou alguma coisa assim, né? Mas tu vai longe no livro, né? Vou, isso é apenas o início. Não, eu sei, mas eu adorei. Agora só para provocar, para provocar quem está assistindo. O Kine, bom, fala um monte de laço social, enfim, uma discussão belíssima. Fascismo brasileiro, mas a parte que tu fala da Big Brotherização e do soft idiots é completamente incrível. Completamente incrível. Enfim, tá? Segue, eu gostaria que tu abordasse isso depois. Vou abordar, sem sombra de dúvida. Mas só para terminar, então, só para dar uma olhada assim, no que se pode extrair assim, da psicanálise assim, de cara, né? Uma outra orientação sobre a política é o que eu chamo a política do mais de gozar. O mais de gozar é um conceito, é o nome que Lacan dá para o objeto A, né, a partir dos anos 70, quando ele desenvolve a teoria... 17, né? No seminário 17, quando ele desenvolve os laços sociais e os discursos, né? E, na verdade, ele já está com um olho, né, para criticar
É o que ele vai fazer logo em seguida, o próprio discurso capitalista, a partir da mais-valia, né? Do lucro excedente do capitalista em cima da exploração do tempo e do corpo do trabalhador. Então, a partir do conceito de mais-valia, Lacan vai inventar esse mais de gozar. Que esse mais de gozar é algo de um gozo a mais excedente que o capitalismo vai capitalizar, digamos, em cima da questão da mais-valia. Mas ele vai mostrar que isso é uma questão que está em todo o laço social, que tem um gozo, né, um gozo que é excedente e que esse gozo circula em todos os laços sociais. E que os laços sociais nada mais são do que tratamentos do gozo. O mal-estar é uma outra forma, né, é um dos nomes do mais de gozar em Freud, né, esse excesso, o superego, a culpa, né, um excesso que tem do próprio gozo, que, afinal de contas, é insimbolizável. Né? Por mais que você simbolize, tem sempre o resto excedente que a gente vai ter que dar conta. Né? E, né, desse gozo que é propriamente pulsional. Né? Então, a partir daí eu vou para os discursos, mostrando que como os discursos são formas de tratamento disso, da pulsão, finalmente. Porque se nós não tivéssemos a civilização, como diz Freud, né, que exige a renúncia pulsional, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria se comendo e transando o tempo todo, se matando uns aos outros. Mas como existem os laços sociais que temperam e organizam e modulam e nos frustram as pulsões, né? Para você não ficar matando e fudendo nos dois sentidos com a água do outro o tempo todo, né? A gente é civilizado, a gente faz outros laços sociais. Agora, vocês veem que por exemplo, estou associando aí aqui, por exemplo, a barbárie do neofascismo brasileiro atual, né, que é um empuxo à guerra, um empuxo à morte com as arminhas, um empuxo ao ódio do outro. Né, é um empuxo à morte, é um empuxo anticivilizatório da barbárie para você ir contra o laço social, romper o laço social e matar o outro. Né? Então, isso para a gente mostrar as aplicações rápidas, diretas, do que é uma política do mais de gozar. Então, se eu quero gozar, vai te matar porque eu vou gozar com isso. Porque é isso, né? É o gozo sádico do que o Freud, quando ele responde a Einstein do porquê a guerra. Porquê a guerra? O que ele diz? Tudo bem, tem todas as questões geopolíticas da guerra, conquista territorial e tudo, mas tem uma coisa. A guerra suspende as proibições da civilização de você respeitar o outro, de você não poder fazer o que você quiser com o outro. Aí o que ele diz? Libera a pulsão de morte. Então, você pode exercer na guerra o quê? A atividade da pulsão de morte, diz Freud, que é maltratar, humilhar, xingar, torturar, estuprar e matar o outro. Tudo isso é permitido. Tudo isso que era proibido pela civilização se torna permitido. E nós sabemos que o que é permitido vira obrigatório. E é isso que esse governo, o discurso da retórica desse governo atual é um discurso de morte por isso. Porque é um empuxo da barbárie anticivilizatória. Que a gente tem na história marcas e inscritas dos efeitos dessa lógica totalitária e bárbara na história. Eu tive em Berlim, na Alemanha, visitei campos de concentração, e minha pergunta para ti, assim como foi a escravidão no Brasil, a gente teve a chacina dos índios, e por aí vai, o que acontece nas favelas hoje com os negros. A minha pergunta para ti é, por que tu acha que depois de tanto sangue derramado, ainda segue, veja, é uma pergunta que parece inocente, mas eu acho que ela é importante, né? Porque, veja, repete a cena.
né, por exemplo, né, Hitler na Alemanha entra como possibilidade de salvação de uma Alemanha que estava, de alguma maneira, enlutada, em crise, enfim. Não foi diferente no Brasil com a entrada de Bolsonaro. Uhum. Não foi diferente. Agora, minha pergunta é, por que tu acha que as marcas, porque é uma questão que para mim assim, é visceral, porque o que acontece? Quando as marcas não se inscrevem, a gente vive um eterno presente. O que tu acha que acontece aí, né, que a gente viu nesses últimos tempos, um negacionismo de todas as barbáries vividas, da escravidão, do nazismo, enfim, queria discutir um pouco sobre isso, acho que é um ponto importante aqui, né? Bom, isso é um ponto bastante, né, complexo. Eu acho que você coloca várias perguntas assim, muito importantes, né? O que faz a gente se perguntar o tempo todo como é que esse cara aí foi eleito, né? Aliás, eu tento responder num dos capítulos, né, do meu livro. Mas o que de uma certa forma eu acho que nós estamos vendo, né, é que o que nós podemos chamar do que nós estamos vendo aí explodindo, né, sem o menor pudor e que saiu completamente do armário, para não dizer do esgoto, que é o discurso sem o menor pudor, machista, racista, homofóbico, contra pobre, contra negro, contra índio, assim, de cara, assim, sabe, aquela coisa que ninguém ousa falar, eles ousam falar. As piores coisas e as coisas mais descaradas e que mostram, na verdade, que isso tudo estava presente de uma forma calada, assim, na sociedade em geral, né? Por quê? Porque houve, nos 14 anos que nós tivemos, né, de um outro tipo de governo, teve uma liberação muito grande das minorias, houve grandes avanços, né, para as mulheres. Isso é um governo contra a mulher também, né? A mulher pode estrupar, pode não sei o quê, né? Um horror. Claro. Né? E, então, os grandes avanços que teve, assim, o feminismo, né, os direitos LGBT, né, da questão das classes sociais também. É só lembrar o filme, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Exatamente. Então, os pobres entrando na universidade. Exatamente. Então, a diversidade, o acesso a determinados bens de consumo, e que teve assim, uma explosão que a gente achou que nunca, o que a gente está vendo, jamais voltaria, né? Jamais voltaria. Claro. Então, o que nós vemos é que o que está aparecendo aí de uma forma muito nítida, que voltou assim, num discurso terrível, fascista, nazista mesmo, né, como os dizem, com toda a força, é o discurso da extrema-direita, onde tem por base um supremacismo. O que é esse supremacismo? Perfeito. Que há homens e mulheres que são superiores a outros. Então, esses outros, né, eles podem ser escravizados, eles podem ser estuprados, eles podem ser maltratados, eles podem ser comandados, eles podem ser humilhados e não ter direito a nada de que os que são superiores, que a casta superior deveria ter. Então tem isso que é uma coisa terrível, que aflorou, né, de uma forma assim terrível, associado mais aqui não se pode negar ao discurso capitalista, né? Ao discurso capitalista em que é, na verdade, o que comanda ao supremacismo como ideologia dominante, né? Supremacia de gênero, supremacia de raça. Uma pergunta rápida. 1923, Liga Brasileira de Higiene Mental. Você tinha ali nas teses de medicina, certo? Discursos que visavam justificar essa diferença. Isso, claros. Isso. Tá, mas vamos lá, calma. No discurso dos totalitaristas, por exemplo, Hitler, ele tinha, veja, desde a eugenia de Galton,
tá? Até a tese da teoria do discurso, da teoria ariana, de isso, da raça os pura. alemães seriam da raça pura, superiores, e quer dizer, existia ali um fundamento de base, e eles usavam a ciência para justificar isso. É impressionante quando a gente revisita as teses da Liga Brasileira de Higiene Mental. Nossa, é impressionante. A tentativa da agora os médicos a favor disso. Quantos médicos colaboraram no regime nazista, fazendo pele de judeu de abajur e etc. Né? E as pesquisas terríveis. As pesquisas com crianças feitas pelo aquele médico que veio morrer no Brasil, agora me escapou. Ainda bem que eu esqueci o nome dele, Bom, esqueci, já lembro. Não precisa. Ele fazia experiência com... Enfim, tá? Mas a minha pergunta é, bom, existia uma tentativa de fundamentar esse discurso. A gente tem no governo hoje um imbecil, um ignorante, quase um analfabeto no governo. Sim. O cara não liga lé com cré. Preciso lembrar que Bolsonaro, antes de ser eleito, ele era ridicularizado e motivo de piada. Tu deve lembrar disso. Sim, como o Trump. A minha pergunta é, como que elegeram um palhaço, literalmente, um palhaço? Claro, para mim é muito claro que isso serve a determinados interesses que está nessa lógica do discurso do capitalista. Para mim é claríssimo isso. Agora, o que me impressiona aí, né, é que, na medida, talvez agora eu esteja menos fazendo uma pergunta e talvez muito mais uma tentativa de construção, que antes de uma teoria, o que a gente tem? O recurso à religião. Vamos tomar um slogan da nossa pátria, da religião e da nação como algo... Queria discutir um pouco sobre isso, assim, porque o Brasil acima de todos, né? Acima de tudo, e Deus acima de tudo, né? Todos esses Deus acima de tudo. Exatamente. Bom, continua. Então, mas assim, o que impressiona nisso, quer dizer, não tem nenhuma justificativa ou nenhuma tentativa. A gente entrou numa lógica em que qualquer absurdo justifica a lógica. Não, o que eu acho é o seguinte, né, eu acho que tem o fator político, ele só está aí porque ele serve à elite financeira. Isso é óbvio. Perfeito. Só. Ele só não cai porque ele está servindo à elite financeira, que na verdade é quem manda neste país. Ela bota e tira os presidentes que quiser, com a grande empresa, a imprensa, que é a grande empresa, né, a serviço deles. Então, Bolsonaro só foi eleito e ainda não caiu só porque ele é sustentado pela elite que interessa. Né? Quantos disseram, não vou votar nele, vou votar no Guedes? Oi? Mas então, sabe, não importava o discurso racista, não importava que seja a favor de torturador, não importava maus tratos com mulheres, com gay, com pobre, com nada, não importa. O que importa é que tem Guedes que vai salvar a economia, e você está vendo, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? O desastre do Brasil. O Agamben tem uma frase, né? Que Deus virou dinheiro. Lembra dessa frase do Agamben? Claro. E aí, então eu acho que tem isso que, né, eu falo muito também sobre porque Lacan, para quem não sabe, ele formalizou também o discurso do capitalista, né? Ele formalizou isso de uma forma brilhante e mostrando como é um laço social, que é um falso laço social, né, que não tem saída, e é um laço social que ele estabelece o laço do sujeito não com o outro sujeito, como nos outros discursos ou laços sociais, que tem, né, o discurso do mestre, que é, digamos, o patrão e empregado, o discurso do universitário, que é o professor e o aluno, da histérica, que é o paciente, digamos, e o médico, e o discurso do analista. São sempre sujeitos que estão ali. O discurso capitalista, ele faz um sistema tal que ele faz você se relacionar com um gadget, com uma bugiganga, com uma coisa qualquer,
Tá? Então é a minha relação com essa coisa que ele vai determinar, porque vai ter, isso daqui vai ser colocado no lugar do objeto do meu desejo, eu vou acreditar, então vou fazer tudo para comprar e adquirir aquilo, achando que é objeto do desejo. Então é uma relação autista, que não faz laço social. E ao mesmo tempo, diz Lacan, ele foraclui a castração. Você acha que você pode tudo. Então é a criação dos milhares de inadimplentes, endividados, porque não, eu vou arranjar um empréstimo, eu vou trabalhar mais, eu vou virar empresário de mim mesmo, eu vou arranjar um Uber, eu vou não sei o quê, porque eu quero comprar aquele celular, aquele tênis, aquela bolsa, Então o discurso do capitalista, que vai junto com o discurso consumista, né? Ele exclui a relação de um sujeito com o outro. E é claro, porque tudo vira mercadoria. E até os sujeitos, o outro vira também mercadoria, né? Então daí a escravização e tudo, então junta não com o que a gente tem. Então, eu acho que tem o discurso capitalista, então são os donos do capital que vão lucrar mais com isso, que então interessa a manutenção disso. Então, o que andou desenvolveu assim, aos píncaros ultimamente com o nosso mundo digital? O marketing. O marketing pessoal, tudo é marketing hoje, né? Aqui é um marketing, nós, Michele, estamos fazendo nosso marketing. Marketing também do meu livro. Lembra os coaches também, né? Que foi aí que tem o advento e o crescimento dos coaches, né? Os cookies, exatamente. Então, só para dizer... Não, os coaching, que vão dizer para os coaching! Os coaching! Os coaching que vão administrar... Não, tem, exatamente, tem os cookies... Isso. Não, que assim, tu faz uma pesquisa... o inconsciente animo, né? Faz uma pesquisa, bota lá, coração no Google. Daqui a pouquinho começa a bombar na tua rede social. Cookie sobre o assunto, percebe? Quase como é uma paranoia social. Agora, os coachings, eles crescem nessa ótica de que é possível, né, nessa promessa de que é possível administrar as coisas dessa maneira que você está falando. Isso. Então, quer dizer, o discurso capitalista, que ele vai entrando numa naturalização absurda da vida, e é isso que é uma das coisas que o psicanalista tem que mostrar. Não, o seu objeto de desejo não é uma bolsa Prada, meu amor. Tá entendendo? Não é. Entende? É outra coisa. Então, por isso que aí volta a política básica que eu falei da falta. Entende? Porque o capitalismo vai ser, né? E podemos dizer a religião também. A religião são políticas que vão tentar preencher a sua falta. E quando junta com os pastores evangélicos, que ainda pedem o dízimo, junta capitalismo com religião, né, para preencher qualquer coisa. Você me dá um dinheiro que eu garanto seu lugar lá em cima, né, e você me dá mais um pouquinho, que eu já te garanto lugar um pouquinho melhor aqui embaixo, e vai por aí afora. Então, a política da falta é uma coisa assim muito importante. Então, isso é um primeiro viés de resposta à questão de por que, né, o ele não está aí, né? Aliás, como fora Bolsonaro... É ótimo, querido, eu te adoro, sabia? Não, eu te adoro, tu é ótimo, vai. E aí, mas só que o outro lado que apareceu, e que aí é o lado que eu acho que a contribuição nossa é muito grande, que a gente tem que e pode mostrar, esclarecer, é que ele não foi eleito apesar de ser machista, racista, homofóbico, contra pobre, contra índio e a favor de torturador. Pior, ele foi eleito por causa disso. Porque tem algo do inconsciente que faz as pessoas, que ele puxa, como dizem nos seus, como ele puxa o nosso pior, ele atinge, ele atiça exatamente as variantes da pulsão de morte. Tudo isso que eu falei, racismo, machismo, tarará, né, são variantes da pulsão de morte. Né? De você atacar o outro. Veja, um adendo nisso. É como se esse discurso ou essa autorização estava de alguma maneira interditada, o que é necessário. Claro. Desde Freud, sim, psicologia das massas, interditar. O que acontece? Quando vem alguém e diz
Ei, Pode. tem que estuprar a mulher, tem que matar índio, matar negro, matar pobre. O que acontece? O sujeito se sente representado e ele vai. Vai, e aí é que tá. Muita gente diz, é só retórica, como se a retórica não fosse nada. Quando o presidente da República, que ocupa o posto mais alto da nação, ele fala isso, ele autoriza os atos mais hediondos. Exatamente por isso. Não é à toa que aumentaram toda a criminalidade dessa ordem, aumentou. O Brasil é o país que mais mata homossexuais, que mais mata mulher, ou um dos que mais mata mulher, negros. O feminicídio, negros. Então, o que aconteceu? Houve uma autorização. Vou te dar um e olha, o exemplo da Arminha. Então, pura pulsão de morte. Não é à toa que falam de necrofilia, né? De um governo necrófilo. E isso nós podemos esclarecer. Só um exemplo agora das práticas que, né? Eu tenho uma paciente médica que falava numa situação hoje de hospital, uma paciente pobre, esquizofrênica, negligenciada pela equipe inteira que não queria atender. Por quê? Porque não corria o risco do hospital ser processado. Agora, se fosse um outro paciente e que poderia processar o hospital... E homem branco e rico, pronto. Agora, uma mulher negra, pobre e mulher... É uma coisa terrível. Então, eu acho que isso, por exemplo, a psicanálise pode esclarecer, né? Pode, assim, apontar. E a psicanálise, principalmente, né? Ela vai contra o negacionismo, né? É o que a gente trabalha o tempo todo. Porque o neurótico, enquanto tal, claro que ninguém quer saber da falta. Quem quer saber da castração? O neurótico recalca, o perverso desmente e o psicótico fora clue. Ninguém quer saber da falta. Né? Da castração, não é? Mas então o que acontece? A psicanálise vai, a gente tem que lidar com isso, etc. Né? A gente trabalha nesse sentido. E o negacionismo é exatamente a propaganda da negação da falta, do mal-estar e de tudo que é dessa ordem que pode arranhar a ideologia dominante. E o que pode arranhar a ideologia dominante? Tudo que seja da ordem da razão. Porque o que eles... E eu trabalho isso no meu outro capítulo. Qual é a estratégia mais usada por eles? Que é a estratégia dos fascistas em geral. É o que eu chamo o ignoródio. Lacan definiu que existem 3 paixões do ser humano. O amor, o ódio, né, são mais conhecidos, e aí ele colocou um terceiro, a ignorância. A ignorância, gente, é uma paixão. É uma grande paixão. E o que nós estamos vendo que é a arma estratégica, né, atual, né, desse governo, e também não é do único, é o ignoródio, é acentuar o ódio entre as pessoas e a ignorância. Por isso que é um anti-intelectualismo, eles são contra a ciência, né? Vem a religião tentando colocar assim, a religião no lugar da ciência, porque não interessa o pensamento, não interessa a argumentação, não interessa debate. O que nós somos metralhados por eles são por memes e palavras de ordem, que são imperativos de retórica e que aí entra a política do cancelamento. Contra a argumentação, que é aquilo que significa que vai para o saber, o nosso antídoto dos psicanalistas, o que é? É o desejo de saber. Eu posso tanto estimular a ignorância como paixão, como eu posso estimular o desejo de saber. É isso que nós fazemos com o nosso analisante. Não há análise sem desejo de saber. É o desejo de saber que move uma análise. Desejo de saber o que está acontecendo com você, saber sobre o seu desejo, sobre o seu ser, sobre a existência, sobre o que é a vida, a morte, o sexo, etc.
né? E sobre o que está acontecendo comigo. Né? Pois é, o ignoródio que vem como uma arma, digamos, que entra de cara aí na psicologia das massas. Agora, deixa eu te perguntar, dentro dessa lógica que toca também na especularização das relações, né? Como ler esse apagamento de alguma maneira, né? Porque o que acontece, né? Na lógica dos coaching, das imagens, que tu também fala de uma Big Brotherização da vida, né? Quer dizer, como se o tempo inteiro você tem respostas. O que também é quase como se fosse uma maneira de o sujeito não ter perguntas. Sabe? Uhum. Como é que tu tem visto hoje, e aí a produção também dos soft idiots, que tu nomeia ali no livro, né, no lar social hoje, porque de alguma maneira, eu acho que tem razão, e eu lembro de um colega da USP, o Rinaldo Montolini, que ele diz assim, a questão não é alguém fazer análise, a questão é alguém ter uma questão de análise. Não que as pessoas... Porque, assim, na minha percepção, na pandemia, que né, eu quase não tenho mais horário para atender. As pessoas demandaram muito, procuraram muito. Escutei isso de ti numa conversa privada que nós tivemos. Lembra que falou Michele, né? Mas, assim, acho que teve um efeito interessante as pessoas se interrogarem. Mas, de um outro, assim... Como é que tu tem lido essa questão do laço social atual e essa questão dessa oferta, né, o que também poderia causar desconfiança, uma oferta quase limitada de respostas diante de sujeitos que não têm perguntas? Só que essa generalização, né, a gente pode dizer isso, talvez seja uma tentativa, né, dessa nova cara do capitalismo virtual, né, eletrônico atual, só que o que na prática que a gente vê? Todos os consultórios dos psicanalistas estão bombando. O aumento de demanda de análise foi impressionante. Imenso. E de psicoterapias e de tudo mais. Quer dizer, foi um choque tão grande, né, o que foi na primeira... O primeiro impacto, né? Eu falo isso assim, né? As pessoas me acharam meio polêmico quando eu comecei a falar sobre isso, né? Tu é polêmico, Kinê! Inclusive, não, tu é polêmico. Falava assim, pois é, nós estamos diante, quando apareceu a pandemia, diante não apenas do fracasso, né, dos sistemas políticos, né? O fracasso do capitalismo em resolver qualquer questão social, mas também o fracasso da ciência. Com esse vírus que invade, vai... Aí, não, mas eles já têm tempo de fazer a vacina. Que bom, então fizeram a vacina. Gente, tem gente morrendo. Alguns, não todos, graças a Deus. Mas, entende? Entende? Eu acho que a pandemia apontou aí para o não todo da ciência. Para um saber, para um poder não todo da ciência, para um fracasso da ciência, aí de alguma forma, né? E eu acho que o que aconteceu, né? O significante morte nunca teve tão presente. Nunca houve um momento, pelo menos, tão próximo, né? Nós não tivemos uma guerra, né, no Brasil, né? Nós não vivemos a guerra onde nós poderíamos morrer. Quer dizer, nós, assim, eu que sou de classe média alta e tal, mas quem vive na favela vive essa questão do diário, evidente. Sim, mas a informação não chegava tão rapidamente, né? Também não. Não, mas quando você está sendo bombardeado, não tem como você se perguntar ou não. Você pode morrer de um dia para o outro, né? Mas então a pandemia trouxe o significante mestre-morte de uma forma muito proeminente para todo mundo. Antes, digamos, era só para o negro favelado, ferrado, que saía de casa e vê ainda, né, mortos no meio da rua, né? No Rio de Janeiro é assim, né? As favelas, né? Mas isso se generalizou. Então tem isso, tem uma coisa assim da morte, da doença, ou seja, a fragilidade humana assim, se escancarou de uma forma assim, terrível, e os laços sociais foram cortados com o isolamento, né?
E claro que teve um grande desenvolvimento dessa relação virtual, mas houve esse isolamento, as famílias tiveram que conviver muito mais, quantidade de casais se separaram. Eu fui convidado para uma live outro dia com grande, mas é impressionante, nunca teve tanta separação e divórcio. Então é insuportável você viver com o outro 24 horas por dia. Tem algo dessa ordem, né? Eu conversei com, não fui chamar lá, falei com o advogado de direito de família, né, que é impressionante. Então, as famílias em atrito, as crianças em atrito, as crianças péssimas, entende? Então, essa questão do isolamento também foi terrível, sem contar com a quantidade de falências de comércios e tudo e tal, mas que é preciso marcar levou a muita também, depressão. Né? Mas teve famílias, veja, de um lado, famílias que se desorganizaram, mas de outras famílias que se reencontraram. Que se encontraram também, claro. Porque eu acho que é preciso marcar, teve os dois lados da história. Não, sem dúvida. Mas eu estou falando, pensando nas demandas de análise, né? No que aconteceu, foi assim, é um impacto que você vai ter que lidar com isso. Eu digo que a pandemia é para todo mundo, mas o trauma é individual. Cada um vai viver o trauma de sua maneira. Eu recebi a demanda de um intensivista, de um médico intensivista num lugar, num CTI, uma UTI de Covid. A questão dele não era a convivência com a morte, era completamente outra. Era o massacre que ele estava tendo dos superiores deles, sei lá, a relação dele com a autoridade, por exemplo. Então, cada um vai viver, né, e ao mesmo tempo tendo que salvar uns e fazer outros morrerem, não sei o quê, mas a questão dele não era relacionada ao Covid, é uma questão extremamente individual. Então, isso para mostrar que quando a gente vai ver, claro, que toca a capa do teu livro, mas que toca a capa do teu livro. Da janela, o olhar que cada um tem sobre a cena aqui, né? É singular. Exatamente, é aqui que vai ter. Então, cada um vai viver a pandemia através da janela da sua fantasia. Fantasia é uma janela, né? Perfeito. Para você ver o mundo. Então, que vive isso. Então, o que eu acho legal, e eu tenho muito orgulho dos nossos colegas psicanalistas, é que houve uma resposta muito rápida, uma adaptação muito rápida, entende? Nossa, claro. Né? E eu sei que eu contribuí bastante também, né, com as minhas lives. Não, deixa eu falar para vocês, o Quilê está conosco no livro que está saindo agora pela editora Galma, sobre psicanálise clínica e cultura, contribuiu com um lindo artigo, né, Quilê? Obrigado. Que o livro deve estar saindo daqui a pouquinho. Agora, Quilê, a gente está acabando, de horário. Sim, mas o Instagram tem sido generoso, então vou aproveitar a generosidade dele. Ele deve estar gostando da live. Fala um pouquinho do que tu chama da Big Brotherização de soft Jones. Tá bom. É o seguinte, a última parte do livro, onde eu tento abordar esse nosso mundo virtual, né? Em que Mas deixa eu te falar, é impressionante como tu produziu, né, nessa pandemia. Né? Na verdade, esse livro, eu já venho trabalhando esses temas desde 2016. Né? Então eu fui, né, retomando isso e aí trabalhando sobre isso. O que eu chamo de Big Brotherização não tem nada a ver com Big Brother Brasil, não. Tem a ver com o Big Brother de George Orwell, né? De 1984, no livro dele, aonde o que nós tínhamos? E tinha um grande irmão, Big Brother, né, que era o grande chefe, ditador, que ele comparecia numa televisão instalada na casa de cada cidadão do país, dizendo bom dia, boa noite, vigiando ele. Né? E que é a estratégia exatamente do Fora Bolsonaro. Né? Em que claro. O que ele faz? Que ele tenta que ele tenta se relacionar, o líder,
né, enquanto líder, se relacionar diretamente com cada um no seu celular, né? A partir de Pelo Twitter, Zap a partir Zap, de claro! e dos aplicativos e tudo mais. E com isso há um curto-circuito de todo o processo democrático, de representatividade, de vereadores, deputados, senadores, blá, 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 governadores, tarará. Claro, porque eles estão numa lógica paranoica. Eles estão isso que eu falo. tentando nos interditar. Vamos falar por aqui, uma lógica paranoica. Exato, é paranoica, e com isso, e você vai, assim, ao mesmo tempo, com robôs e não sei o que, isso vai chegando em cada vez mais gente, né? Com o sistema de espionagem, e ao mesmo tempo, quer dizer, isso eu estou falando em termos políticos, mas na verdade, né, esse sistema, né, é um sistema que o Snowden já tinha denunciado há muito tempo, e que foi na época da Dilma, que a Dilma gritou com Obama. Ele falou que isso, quando foi descoberto que tudo do Planalto era vigiado pelos Estados Unidos, pela Casa Branca. Sim. Né? Então, que é esse sistema, que é o sistema que nós vivemos atualmente, que é um sistema, né, que eu comparo com o Panóptico de Bentham, do Foucault, né, que eu uso também no meu livro Um Olhar a Mais, né, aonde tem uma torre central. O Panóptico era uma coisa do século XVIII, XVII e XVIII, e que era uma estrutura arquitetônica circular, né, circular com um pátio no meio, uma grande torre e um vigia, e que olhava todas as celas, né, de todos os detentos. Hoje em dia não precisa mais disso, né, porque há esse olho de um vigia invisível que nos vigia o tempo todo, e que hoje em dia essa internet, ela conhece você melhor do que você mesmo, praticamente. Mas é o que eu te falei, você pesquisa lá coração, automaticamente o Benilton Bezerra, teu colega, nosso amigo comum, o Benilton, tá falando que daqui a pouquinho vai começar a aparecer o seguinte: você bota uma palavra no Google, começa a vir a tua pressão arterial, a tua pressão psíquica. É isso, essa é a lógica. Exatamente. Então, o que é? Essa Big Brotherização é, ao mesmo tempo, um sistema em que você está completamente transparente e vigiado 24 horas por dia, onde a gente não tem mais privacidade nenhuma. Não? Porque os nossos dados todos são coletados. É impressionante. Se você está pensando assim, ai, que vontade de ir para Marrakech. Aí você faz uma pesquisa de um voo para Marrakech, você vai ver a enxurrada de voos de milhares de lugares de Marrocos, de lá, não sei o que vão, entende? Correr atrás de você. Se você vai pesquisar uma calça, ela vai sair correndo atrás de você, a calça. Né? É o que fazem com as mercadorias. Então, há isso, e isso é utilizado na política para eleger presidente. Isso não sou eu que estou inventando, não. Trump foi eleito assim, Bolsonaro também, eu mostro no meu livro, com a orientação do Steve Bannon, né, da Cambridge Analytica, o Brexit também, no Reino Unido, né, foi usado, né, esse sistema, e o que eu chamo de soft idiots são os idiotas dos softwares. São os idiotas que ficam idiotizados por isso, que é uma tendência você ficar idiotizado, né? E de você ficar idiotizado porque você, daqui a pouco, né, você acha que você quer alguma coisa, mas na verdade você está sendo induzido para querer aquilo e etc. E politicamente é uma coisa terrível, porque é só memes e imperativos categóricos que vêm. Que se cair a gente retoma, tá? Não, eu não posso. Vamos concluindo. Tá, vamos concluindo. A última pergunta. O que é psicanálise? Veja, porque tem algo importante que tu anunciei, né? Que, na verdade, o que o sujeito... Tô lembrando do Richard Sennett.
e do Christopher Lasch, nos livros O Mínimo Eu, do Lasch, e o do Sennett, O Declínio do Homem Público, uma expressão, o Self-Made Man. Quer dizer, o que o sujeito acredita que seja a maior ou mais potente livre expressão do seu ser, é a sua maior escravidão. Certo? Ao não reconhecer os seus limites. A minha pergunta é, o que é a psicanálise? Né? E aí, levando em conta isso que a gente falou, né? Nunca tivemos tantas demandas. Fato, concordo plenamente com você. O que é psicanálise? Ou o que a gente poderia pensar de efeitos de análise, tanto no paciente quanto no discurso, por exemplo, a partir da live de hoje, para pensar algum outro horizonte diferente desse que está colocado? Olha, a única coisa que eu acho que nós temos que fazer, e que não é pouco, é debate. Debate é falar sobre isso, é esclarecer, né? É fazer moções contra, é você poder propiciar o debate e a reflexão para que as pessoas destampem, né, as suas cabeças e deixem aparecer a falta e os questionamentos. Entende? Eu acho, o que nós temos como armas, o psicanalista? Nós temos duas armas. A interpretação e o ato. São essas as armas do psicanalista. Né? Não é a arminha na mão, que não é pouco. O que machuca, o que é muito potente, machuca muito, né? Mas o que desfaz. Porque a palavra, ela é uma arma. Ela é uma arma e que a palavra, ela também tem o poder de furar. Não é só de colocar, mas ela também fura, e ela aponta o furo. Né? A fala, ela cava, ela vai cavando buracos também nas compreensões naturalizadas, né? e na ideologia dominante. Eu considero que o aforismo de Lacan, muito repetido, né? O inconsciente é a política, é porque o que está na ideologia dominante inconsciente nosso, ele é extremamente político. Sem querer, daqui a pouco você fala uma coisa completamente machista. Imagina você, feminista, sai uma fala machista. Oi, de onde que vem? Da ideologia dominante. E é do seu inconsciente. Pode pensar pai e mãe, não sei o quê, mas olha, o discurso do outro que nós herdamos, ele faz parte da ideologia dominante. Então, isso eu acho que é um tema importante da gente pensar. De pensar, do psicanalista poder pensar no racismo inconsciente, o machismo inconsciente, a homofobia inconsciente, dos próprios, né, o racismo. Bom, eu trabalhei agora... Os ideais inconscientes. É claro, e que estão todos na ideologia dominante. Então, por exemplo, eu fiz a peça Anjo Negro, né, durante, né, esse ano, que mostra o racismo em todos os níveis, inclusive nos negros, principalmente no personagem principal do Ismael, né, que era um médico negro, né, que tinha horror de ser negro. Então, né, isso é outro tipo de racismo, o auto-racismo, como também tem o auto-ódio, né, do gay e o auto-ódio de ser pobre. Mas o livro etc. do Philip Roth, A Mancha, trata disso. Exatamente. Um negro que tinha preconceito de ser negro. É. Assim como a gente tem homossexuais, tem preconceito de ser homossexuais. Exatamente. Pobre tem preconceito de ser pobre. E eu acho que, de alguma maneira, toca num ponto lindo. E que isso é importante, que nós temos que falar sobre isso. Né? Então, quer dizer, o meu livro também vai mostrar, assim, só para terminar, né, o que eu chamo os abjetos. Né? São esses sujeitos que são abjetalizados pela sociedade, como pobre, negro, mulher, gay, etc. Né? E que eu acho o seguinte, o analista, né, orientado pelo ensino de Lacan, ele deve ter passado, né, pela sua análise, por esse lugar
do dejeto e do abjeto. Então, o analista, ele tem uma afinidade com os seres abjetalizados. E eu acho que isso faz parte da sua política. Queria encerrar, então, por aqui. Tá bem, Kine, te agradeço. Acho que tem toda a razão, porque, na verdade, o que tu aponta com esse final é da possibilidade de deixar o objeto cair e ver o que é possível a partir disso. Claro, é isso aí. Né? Justamente, acho que... Gente, o livro dele tá lindíssimo, é uma discussão riquíssima, que, enfim, não deu certo nossos planos, né, de vir para o Blumenau fazer peça, mas enfim, temos uma vida pela frente. E, gente, obrigado a todos pela presença. E vocês obrigado, podem adquirir o livro no site da editora, www.atosedivãs, atosedivãs.com.br, para quem quiser. Então tá, Kine, beijo grande. Beijo, obrigado. Tchau, tchau, pessoal, beijo, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.